Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre felizes por poder estar ensinando a palavra de Deus. Nós estamos aqui para confrontar ninguém, mas a missão de se dedicar ao estudo da Bíblia e transmitir a verdade, eu tenho que cumprir. Então não posso deixar. Se houver questionamento, sou aberto, desde que a pessoa prove à luz das Sagradas Escrituras. Não fique pelo que você ouviu. Fique pelo que diz a Bíblia. Eu sempre oriento as pessoas, sempre. Você não tem que crer no que eu ensino. Quando eu prego aqui na igreja para as ovelhas que Deus me deu, eu sempre digo, eu sempre digo às pessoas, você tem que chegar em casa e perguntar ao Espírito Santo se o que eu ensinei vem do Senhor ou não. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Você não vai conhecer a verdade se você não estudar a Bíblia. Você vai ficar pelo pensamento dos outros. E o homem, ele pode te enganar, porque o homem muitas vezes é usado pelo enganador, que é o diabo. Ontem nós vimos o verso 10, linguagem figurativa. Vamos ver o verso 12 hoje? Vamos pular o 11 por enquanto. 12, de Mateus 3. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Tem uma versão que diz fogo inextinguível. Nós falamos sobre o verso 10, sobre o que tem um machado que está à raiz da árvore. Quem pode ser? É uma linguagem figurativa fazendo referência a Cristo. Veja novamente esse verso 12, se não é uma linguagem figurativa. Em sua mão tem a pá. Eu vou ler aqui novamente as perguntinhas do livro, faço questão de mencionar o livro do pastor James Nash. Ele trata desse assunto como nunca tinha lido ninguém escrever. À luz da Bíblia. Muitos anos demorou para escrever, estudando, orando, e editou esse material. As perguntinhas que ele faz aqui, ó. Jesus estava descendo da colina com uma pá na sua mão? Era isso que João estava vendo, Jesus descendo com a pá? É claro que esta é uma linguagem figurativa. Jesus não se apresentava em forma de uma pá. Eu acho que você entende isso, né? A palavra eira se refere a quê ou a quem? Refere-se ao mundo como se encontra em Mateus 13, 38. Lembra a parábola da semeadura? Trigo é linguagem figurativa. Falando de quem? A que palavra trigo se refere? Aos salvos. A palavra trigo se refere aos salvos. Já te falei, quando você vê uma linguagem dessa, você deve procurar outros versos na Bíblia. Jesus faz outras comparações, joio e trigo. Quem é o trigo? Os salvos. Quem é o joio? Os que parecem com os salvos, mas não são salvos. O celeiro, onde o trigo está guardado, é linguagem figurativa, falando do céu, nosso lar celeste. A palha é linguagem figurativa, falando de quem? Refere-se aos incrédulos, aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador. A frase queimará a palha em fogo inextinguível é linguagem figurativa? Qual é a interpretação da frase de acordo com o texto? A frase queimará a palha em fogo inextinguível se refere à ira de Deus sobre aqueles que recusam a Cristo, e estes, já condenados por não o receber, serão lançados no lago de fogo. A palavra fogo neste verso é a mesma coisa que encontramos no verso 10. Infelizmente, a interpretação é a mesma. Por que infelizmente? Condenação eterna. Isso é linguagem figurativa. João estava fazendo comparações, segurando a atenção do povo, e o povo ali ouvindo. Você consegue entender machado, a raiz, aeiro, celeiro, trigo, a pá? Separar na mão, quem pode fazer isso? Somente o Cordeiro de Deus, somente o Libertador. João estava fazendo um apelo àquelas pessoas para elas se entregarem a Cristo.
Sem Cristo, ele diz, lago de fogo, inferno, fogo que não se apaga, inextinguível. Só tem um fogo que não se apaga, o inferno. Não existe outro, só o inferno. Não queira ir para o inferno. Se entrega hoje mesmo a Cristo e Ele salvará a sua alma. Era o que João estava tentando com os seus ouvintes ali naquele instante. Era um apelo na sua mensagem. Pense nisso. Linguagem figurativa, mas apelativa também. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus te ilumine e você fique firme na verdade. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por mais um dia. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua, Deus, nos ajudando, nos iluminando, abrindo o nosso entendimento a andarmos na tua presença. Fica conosco, Deus. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.